Olá, tudo bem? Paz, tem uma palavra de Deus para compartilhar com você nessa reflexão de 26 de março, cuja leitura do dia está em João 1 e números 21 e 22. E eu quero pedir que você acompanhe comigo, por favor, Números capítulo 21, versos 4 a 9. Pega a sua Bíblia. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Muito bem. Qual é o contexto? É de que o Moisés havia acabado de morrer e o povo partindo do Monte Hor, onde Arão havia falecido, eles haviam pranteado por muito tempo Arão e estavam seguindo pelo caminho do Mar Vermelho. No caminho do Mar Vermelho, onde eles viveram uma extraordinária experiência com Deus, que confirmou a libertação da escravidão no Egito, lembra? O mar se abriu e Israel passou. Na frente, Israel na frente e Faraó seguia, né? E aí a alma do povo se angustiou. Eu acredito que é possível que isso tenha despertado algum gatilho no povo e que os levou a mais uma vez sentirem saudades do tempo da escravidão do Egito. Eles sempre sentiam, sempre. Faltou água, faltou comida, isso, aquilo outro, sempre eles sentiam saudades do Egito. E pode ser que talvez você se depare com situações no seu cotidiano que o façam lembrar do momento que o Senhor te resgatou com mão forte. E isso talvez faz te lembrar de alguma coisa boa que você tinha antigamente, antes de Cristo, e hoje está fazendo você sentir saudade desse tempo. No mesmo versículo 5, vemos um povo que se enoja do alimento, do cuidado de Deus. Imagina um povo falando contra a bênção que era receber o pão que descia do céu, que apontava para Cristo. Mas agora pensa em você, reclamando do cuidado diário de Deus sobre a sua vida. Numa outra versão, o texto diz o seguinte na parte B: Pois aqui não há pão nem água, e estamos enjoados deste pão miserável. Misericórdia. Você teria coragem de dizer isso para o Senhor? Que você está enojado do que Ele providencia para o seu cuidado, atender suas necessidades cotidianas? Eu teria coragem de fazer isso? Nós fazemos. Muitas vezes, ou algumas vezes, né? Mas algumas vezes nós fazemos de uma ou de outra maneira. Seja na refeição básica, que talvez estejamos nos alimentando, seja quando isso que tem para comer eu não quero. Quando você reclama que você tem poucos calçados, pouca roupa, está usando a mesma roupa repetidas vezes. Quando você reclama de ter uma casa para morar, porque a casa não é a casa dos seus sonhos. Nós precisamos ser mais gratos ao Senhor, arrependidos, né?
de entregar ao Senhor aquilo que é devido, a nossa gratidão. No versículo 6, quando o Senhor manda então as serpentes, nós vemos um Deus justo, santo, e precisava punir o pecado daquele povo. No verso 7, quando eles se dão conta de que havia um pecado, e o texto diz que eles pecaram, né, eles dizem, pecamos, eles clamam por misericórdia. Moisés, ora a Deus por nós, fizemos bobagem. E aí, como Deus é misericordioso, nos versos 8 e 9, nós vemos que Deus ele proveu a salvação que os livrava da sua justa punição. Olhar para a serpente de metal levantada naquela haste apontava para nós olharmos para a cruz. João 3, 14 e 15, Jesus, o pão vivo que desceu do céu, que eles estavam enojados, foi quem disse, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que amor é esse? Olhar para Jesus, aplicar a nossa fé no Cristo de Deus, é contemplar que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e arrependidos, nós nos voltarmos completamente ao Senhor. Olhar para a cruz é ser feito filho da luz. João 12, 31 a 36. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre, e como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhe, pois, Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. É ser atraído pela luz do mundo, ser feito filho da luz. Lembra? Guerreiros, filhos da luz? Olhar para a cruz é abandonar o que atrapalha a caminhada. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Deixemos todo embaraço e pecado que de tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhar para a cruz é não seguir uma religiosidade hipócrita. Segundo Reis 18, 1 a 4. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Ou seja, aquilo que era para ser a salvação deles foi, para quem viveu naquele tempo, se tornou, com o passar dos anos, dos séculos, se tornou um ídolo para Israel. E talvez a nossa religiosidade, ao invés de ser uma religiosidade sadia, de quem olhou para Cristo, olhou para a cruz, contempla o Senhor, viramos religiosos hipócritas. Olhar para a cruz não é isso. Olhar para a cruz é render-se ao Salvador. Isaías 45, 22 e 23. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça,
e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. E aí eu me lembrava de uma canção que fala sobre isso. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. E merecida vida, de graça recebi, por sua graça, da morte me livrou. Trouxe-me a vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quem olha para a cruz faz como João no capítulo 1, outro texto da nossa meditação, versículo 3. Todas as coisas foram feitas... versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quem olha para a cruz recebe vida. Quem olha para a cruz não é egoísta. Versículo 9 de João 1. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Uma oportunidade para todos. Não podemos ser egoístas, precisamos compartilhar. Quem olha para a cruz é feito filho de Deus. Versículo 12. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quem olha para a cruz nasce para uma nova vida. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E também quem olha para a cruz contempla a glória de Deus, porque todos pecaram, foram destituídos. Mas quem olha para a cruz contempla essa glória. Versículo 14 de João 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem olha para a cruz recebe da plenitude de Deus. E todos nós recebemos, versículo 16, todos nós recebemos também da sua plenitude e graça, por graça. Quem olha para a cruz conhece a Deus. Versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Quem olha para a cruz tem perdão de pecados. João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem olha para a cruz tem o sentido de viver. No dia seguinte, versículo 35, no dia seguinte João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto, seguiram a Jesus. Agora eu tenho um novo sentido de vida. Eu sigo a Jesus. Eu vivo como ele viveu, procuro viver como ele viveu, conforme ele me ensina. Quem vive, quem contempla a cruz, quem olha para a cruz, vive sob o novo governo. João 1, 49. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E o Rei governa. Como olhar para a cruz? João, capítulo 3, nos mostra isso, Jesus dizendo: primeiro, sentir sua miséria espiritual, a sua eternidade sem Deus. João 3, 14 e 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa, ou seja, era necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perecer é condenação eterna, e era necessário que Jesus fosse sacrificado naquela cruz. Você precisa olhar para o seu coração e saber que você é um miserável, que já estava condenado sem Cristo.
Você precisa saber que sem Jesus não há eternidade com Deus. Pelo contrário, você vai perecer, eu perecerei numa eternidade sem Deus se nós não olharmos para a cruz de Cristo. Segundo, como alegrar-se com o grande amor de Deus, porque Deus não desistiu. João 3,16a, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Precisamos nos alegrar com o amor de Deus, porque Ele não desistiu de nós, apesar de tudo. Terceiro, acolher Jesus como precioso presente. Ele nos deu de tal maneira o quê? O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como acolher o presente, o Filho unigênito do Pai, que Ele nos deu? Crendo em Jesus. Crendo, confiando na sua salvação e se comprometendo com seus ensinos. Quarto, como olhar para a cruz? Ser grato por misericordiosa salvação, porque a glória é toda de Deus. Nós já estávamos condenados, João 3, 17 e 18, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quinto, como olhar para a cruz? Não querer esconder nada da luz. A luz confronta. João 3, 19 a 21. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Que nós olhemos para a cruz de Cristo, porque importou que Jesus fosse levantado naquele madeiro, morrer a nossa morte por causa dos nossos pecados, para que nós não sejamos condenados à eternidade sem Deus, pelo contrário, mas para que nós tenhamos vida eterna com Deus. O grande amor de Deus é a chave que nos dá acesso. Por isso, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.